A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos mais uma vez aqui no Momento Pedagógico, classe de adolescentes, EBD em Síntese Podcast, junto com a nossa irmã Régia. Né? A paz do Senhor, irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Zuênia, paz do Senhor, povo de Deus, ouvintes do nosso podcast, que Deus abençoe a cada um, cada vez mais, que Deus venha nos iluminar e nos capacitar nessa forma maravilhosa de estar. Amém. Hoje, né, estamos tratando da lição de número 8, que fala sobre vamos aprender com a segunda carta de Pedro? A mensagem que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Está localizado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmã Régia, quais são os objetivos dessa lição? Objetivos. Primeiro objetivo, mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro, refletir sobre a promessa da volta de Jesus e, no terceiro, a importância do crescimento espiritual. Amém. E qual a dica pedagógica de hoje que a senhora traz para nós aqui, neste momento? A dica de hoje, minha irmã, eu lembrando da sua dica anterior, já a minha ficou o contrário da sua. Minha dica é: vamos conhecer a segunda carta de Pedro. E como seria essa dica? Voltar àquele tipo de dever de casa, porque o aluno, geralmente, ele só assiste aquela aula, participa daquela aula, faz dinâmica naquela aula, mas em casa ele encosta a revistinha e deixa para lá. Não é isso? Vai para a rede social, vai para Muita o telefone. verdade, muita Então, verdade. a minha dinâmica veio para tirar o foco desse aluno do celular e voltar para o nosso dever de casa, de acordo com essa lição número 8, né? Que a lição é a segunda carta de Pedro. Então, o professor pode fazer 6 perguntas de acordo com os tópicos que ele escolher. E essas 6 perguntas, os alunos receberão, cada um, uma perguntinha dessa, pode escolher por grupo, pode fazer a divisão de 3 em 3, pode, de acordo com o tamanho da turma. Então, eles vão escolher, o professor vai escolher, colocar numa tirinha de papel a pergunta sobre aquelas aulas, para que eles, em casa, estudem depois da aula, né? Claro, eles vão compreender aquela aula, saber se estão compreendendo realmente, vão responder aquelas 6 perguntas, e na aula posterior, eles vão trazer as respostas. E aí, a pessoa que for professor ou professora vai perguntar para eles quem respondeu, quem fez o dever de casa. Porque é importante, minha irmã, lembrar em casa também de Deus, da nossa aula, estar sempre ali alerta ao que o professor ensinou. E aí, aqueles alunos que se destacarem, fica a critério do professor, fazer ele ganhar um brinde ou uma prenda. Que aprenda para aquele que não se importou de fazer o seu dever de casa, que é para aprender muito mais de nosso Deus e dessa carta tão importante, a segunda carta de Pedro. Tá certo? Essa é uma dica que eu trago para a nossa lição, para acrescentar, para somar. Amém, né? E muito importante, porque nossos alunos, a gente acaba esquecendo, né, desse segundo ponto, a necessidade que a gente tem que incentivar os nossos alunos a ler, a estudar a Bíblia, porque as mídias sociais estão aí atacando a cada momento, né? E É, eles acabam esquecendo literalmente de fazer esses estudos, de procurar mais. Não podemos generalizar, temos aqueles alunos que são mais dedicados, porém tem outros que a gente precisa estar ali incentivando mais, certo? E aí eu volto aqui com a dinâmica da semana anterior, isso mesmo, professor. Se você ainda não assistiu o vídeo da lição de número 7, eu vou trazer um breve resumo, tá? A gente passou um trabalho para casa, onde os alunos teriam que trazer, já que eles já teriam que vir com conhecimento prévio para essa aula. Então, o trabalho era o seguinte, eles tinham que trazer, foi dividido em 3 grupos, e cada grupo eles iriam ser responsáveis por estudar e resumir um dos capítulos da carta lá de Pedro, né, da segunda carta de Pedro. E aí o grupo um ficou com o primeiro capítulo, o grupo 2 com o segundo, o grupo 3 com o terceiro. Cada capítulo tem um foco.
né? O capítulo um foca em virtudes cristãs, firmeza na fé e na palavra de Deus. Grupo 2 no alerta contra heresias e destruição dos que enganam, com base no capítulo 2. O grupo 3 que é o capítulo 3 o foco é na paciência de Deus, na nova terra e a vigilância cristã. E aí, por que você deu essa dica? Porque a gente tem que colocar o nosso aluno realmente ali no centro da aprendizagem. E o tópico um que é abrindo a carta, né? Eles vão fazer o quê? Eles irão abrir a carta uns para os outros. Eles irão trazer essas explicações. E aí, você vai reforçar, querido professor, que essa carta tem esses três pontos centrais, que é capítulo um crescer na fé, capítulo 2 cuidados com os falsos ensinos, e o 3 que é espere com fé e viva com propósito. Então, reforce esses três pontos da carta e lance para ele, querido professor. Eles terão que fazer essa aplicação, cada um trabalhando o que entendeu, e logo em seguida você, após eles fazerem esse momento, você vai fazer o seguinte. Eles vão lá expor a cartolina na parede, formando um mural panorâmico da carta. E você pode colar, professor, junto uma figura de farol ou de uma luz em um cartaz, representando o papel da carta em trazer direção. Então, entregue post-its para eles, aos participantes, e peçam que respondam a seguinte pergunta: qual dessas mensagens Pedro estaria escrevendo diretamente para você hoje? Hum, Vai botar eles para pensar, professor, isso mesmo. Após eles trouxerem esse parâmetro, porque como eles já ministraram esse tópico um basicamente ali quando você for fazer a divisão da sua sala de aula, né, da sua aula, do seu planejamento, ali no início já vai iniciar com os alunos falando, eles participando, interagindo, e quando eles terminarem de trazer esse aparato, né, sobre esse primeiro tópico, você vai fazer o quê? Vai ver quais são os pontos que eles não abordaram que está dentro da lição, né, para cumprir o objetivo. Logo em seguida, você vai entregar esses post-its e fazer essa pergunta a eles. Qual dessas mensagens Pedro estaria escrevendo diretamente para você hoje? Né? Aquela parte ali de trazer a reflexão. E aí finalize reforçando mais uma vez a importância deles entenderem como crescer na fé, o cuidado com esses falsos ensinos que hoje na internet está de forma gritante. Eu estou gravando essa lição hoje, no dia 23/7, com uma certa antecedência, mas está ocorrendo algo nas redes sociais que afetam diretamente o meio cristão. Né? Pastores atacando diretamente a doutrina, dizendo que a Bíblia ela não é inerrante. Então a gente precisa trabalhar isso com os nossos adolescentes, mostrar que a Bíblia sim está baseada na palavra. Por mais que ela tenha sido escrita ou traduzida por homens, ela foi direcionada pelo nosso Deus. Então, a gente precisa, nesses últimos dias, porque estamos sim vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor na Terra, então precisamos focar muito isso com nossos adolescentes. E eu sei que muitos podem dizer, ah, mas não tem nada a ver com a lição. Tem, porque nós estamos falando de cuidados com os falsos ensinos. Então, é um alerta que a gente tem que levantar, né, a todo momento. O capítulo 3 que é Espere com fé e viva com propósito. E finalize com eles lendo lá em 2 Pedro, capítulo 3:18 que diz: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido professor? Espero que essa dinâmica ajude vocês, né, a ficarem mais próximos dos alunos de vocês, trazerem eles mais para o centro dessa aprendizagem, deixar eles ali coladinho, querendo mais e mais da palavra de Cristo. Amém? Eu gostaria já de fazer aqui o meu encerramento, minhas considerações finais. Hoje eu falei demais de novo, hein? Não tem para onde correr. Gostaria de agradecer ao nosso pastor Martim, a toda a diretoria do DENEC,
né, por essa oportunidade, ao nosso Senhor, nosso Deus, porque sem Ele nada somos, nada podemos e nada fazemos. Não é fácil, querido professor. Ser professor não é fácil, né? Antes a gente estava aqui conversando que eu tô muito afônica, né? Já gravei outros podcasts afônica também, mas quando a gente decide trabalhar o Senhor para o Senhor, a gente tem que saber que barreiras elas vão se levantar. E professor, se essas barreiras estão se levantando, não se preocupe. Você não deve nada aqui na terra, não. Seu lugar está garantido lá no céu, viu? É só continuar, ó, no propósito. E lembrando que melhor é o final das coisas que o começo delas. Então, continue perseverante nessa missão que é de extrema importância na nossa igreja, né? Que é de educar futuros cidadãos do céu. Essa é a sua função, querido professor. Educar futuros cidadãos do céu. Então, amém, 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 amém. Senão eu vou falar mais. Amém. Que Deus abençoe. Manrégia com suas Amém. considerações finais. Novamente agradecendo ao nosso Deus pela rica oportunidade que me permitiu estar aqui presente para somar com nossos professores, agradecer também à diretoria do nosso TENEC, ao nosso presidente, pastor presidente Martins Alves, né? E todos os amados professores e ouvintes que estão aqui nos assistindo, e peço que nos assistam, porque cada vez mais vamos procurar melhorar e trazer mais coisas para a nossa podcast, né? Para reforçar os nossos queridos professores que já estão bastante reforçados. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Obrigada. Amém. Até a semana que vem, querido professor. Até a semana que vem.